Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a revisão para a prova de física. Vamos lá? Então pessoal, antes de iniciar, nós temos que o conteúdo da prova que vocês irão estudar para a prova de amanhã será receptores elétricos, lei de Ohm generalizada e a lei de Kirchhoff. No livro segue da página 119 à página 129. Primeira questão. Um receptor cuja força contra-eletromotriz é igual a 8 volts, vamos registrar essa informação, é ligado em uma bateria de 10 volts, estabelecendo, então a DDP é de 10 volts. Estabelecendo sobre ele uma corrente elétrica de meio ampere. Então, a corrente elétrica de 0,5 amperes. A pergunta é, a resistência interna desse receptor é igual a? Então, o X da questão é descobrir o valor da resistência interna desse receptor. Então, a fórmula utilizada para calcular a resistência interna de um receptor, a gente utiliza a equação característica do receptor, onde a diferença de potencial no receptor é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a intensidade de corrente. Substituindo valores, temos a tensão elétrica vale 10 volts, a força contra-eletromotriz 8 volts, mais a resistência interna vezes a intensidade de corrente que vale 0,5 amperes. Ajustando a equação, eu vou passar o 8 para o outro membro. Se ele está positivo nesse membro, fica negativo no outro membro. Então, vai ficar 10 menos 8. E R vezes 0,5 é igual a 0,5R. Fiz a inversão simultânea e ficou. Como eu fiz a inversão simultânea, não altera o sinal, ficando 0,5R vezes 10 menos 8. Aliás, igual a 10 menos 8. 10 menos 8 igual a 2. Agora eu vou isolar a resistência interna, passando o 0,5 para o outro membro com sinal invertido. Como ele está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro com sinal de divisão. Dividindo 2 por 0,5 é igual a 4 ohms. Portanto, a resistência interna nessas condições será igual a 4 ohms. Alternativa correta, letra C. Finalizada a primeira questão, vamos passar para a segunda. A força contra-eletromotriz utilizada por um receptor, quando alimentado por uma fonte de tensão de 120 volts, então ele já nos dá a tensão elétrica de 120 volts, é igual a 90 volts. Percebam que na primeira oração ele enuncia que vai dar a força contra-eletromotriz. No caso, a força contra-eletromotriz é igual a 90 volts. Podemos dizer que o rendimento nesse receptor equivale a? Então, o X da questão é saber o valor do rendimento. Lembrando que o rendimento de um receptor é a razão entre a força contra-eletromotriz dividido pela sua diferença de potencial, a DDP. Substituindo valores, temos que a força contra-eletromotriz é igual a 90 dividido por 120. Fazendo a divisão, vai dar igual a 0,75. Percebam que as alternativas estão em porcento. Então, vocês devem converter, porque essa razão está na forma decimal. Para converter para porcento, basta multiplicar por 100. Lembrando que um número sob a forma de porcentagem, ele não é um número, é a razão entre dois números. No caso de cima, dividido por 100. Então, para converter, basta multiplicá-lo por 100. 0,75 vezes 100 dará igual a 75. Portanto, o rendimento desse receptor será igual a 75%. Alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Considere o circuito representado na figura. Aí ele nos deu esse circuito. Temos força, resistências internas de cada um dos, talvez seja o receptor e gerador.
e duas resistências internas, um polo de potencial A e polo de potencial B. Aí ele deu os dados, ele disse que a força 1 vale 36 volts e a força 2 vale 12 volts. Comparando as duas, percebam que a força é maior em 36 volts. Portanto, esse primeiro é um gerador com a sua respectiva resistência interna, e o segundo, por ter um valor menor, ele se passa a ser um receptor. Então aqui no caso é a força contra-eletromotriz. Aí ele deu o valor que a resistência interna tanto do gerador quanto do receptor são iguais, igual a 0,5 ohms, e as resistências externas, que são os Rzãos, R3 e R4, igual a 3,5 ohms. A pergunta é, calcule a intensidade da corrente no circuito. Então ele quer saber o valor de I. Então para a gente responder essa questão, nós vamos utilizar a equação do gerador-receptor, porque nesse circuito apresenta gerador e receptor. Então basta a gente utilizar, pode utilizar a lei de Ohm generalizada, como pode utilizar a equação do circuito gerador-receptor. Tá certo? Eu sugiro vocês utilizar ela na hora da prova. Daqui já dá para perceber como esse é o receptor. Percebam que o sentido da corrente no gerador sempre parte do polo negativo. Esse filamento menor representa o polo negativo e esse filamento maior representa o polo positivo. Esse segundo, percebo que é um receptor. No receptor, a intensidade de corrente, o sentido é do polo positivo para o polo negativo. É o inverso. Pronto, então utilizando a equação do gerador-receptor, temos que a intensidade de corrente é igual à diferença entre a força eletromotriz menos a E', que representa a força contra-eletromotriz, dividido pela resistência equivalente. Então basta subtrair, descobrir a diferença entre a força eletromotriz e a contra-eletromotriz e depois dividir pela resistência equivalente. Como essas resistências nesse circuito apresentam em série, basta somá-las. Então, substituindo valores, nós temos que a força eletromotriz vale 36 volts, a força contra-eletromotriz vale 12 volts, somando as resistências, R1 e R2 vale 0,5 e R3 e R4 vale, aliás, R1, a resistência interna R1 e R2 vale 0,5, aqui também teve um erro disso, mas é 0,5, e a resistência 3 e resistência 4 é igual a 3,5. Somadas, meio 0,5 mais 0,5 dá 1. 1 mais 3,5 dá 4,5. 4,5 mais 3,5 dará 8. A diferença em cima, 36 menos 12 é igual a 24. Portanto, 24 dividido por 8 é igual a 3 amperes. Portanto, nessas condições, a intensidade de corrente nesse circuito será igual a 3 amperes. Quarta questão. Determine a intensidade das correntes em cada um dos ramos do circuito abaixo. Percebam que nós temos um circuito já complexo, tá? Onde nós temos uma intensidade de corrente 1, intensidade de corrente 2 e intensidade de corrente 3. E ele quer saber o valor das três. Ele nos deu o valor das resistências, essa resistência de 2 ohms e essa de 5. Uma força, essa por ser maior a força do gerador, né? A força eletromotriz de 20 volts, e essa aqui é menorzinha, que é a força do receptor. Por ser menor, é a força contra-eletromotriz. Então, para responder essa questão, nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff, que é dividida em duas leis. A primeira lei é a chamada lei dos nós, onde ela diz que a soma das intensidades das correntes que chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes que deixam o nó. Então, resumidamente, a primeira lei do nó, ela diz que a somatória das intensidades de corrente antes de entrar no nó será igual à soma das intensidades da corrente após sair desse mesmo nó. Então, vamos identificar aqui, vamos chamar esse nó de Z. Vou nominar esse cantinho aqui de X e esse cantinho de Y.
Então, para descobrir o primeiro passo, a primeira equação que eu posso montar, ó, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, posso dizer, ó, percebam que aí lembrando, gente, ó, o nó é o ponto de encontro de 3 ou mais ramos em um circuito. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, um ramo, um segundo ramo e um terceiro ramo. Nesse caso, ó, aqui é um nó. Percebam que a intensidade de corrente 1 encontra-se com a intensidade de corrente 2 e depois vai sair a intensidade de corrente 3. Vamos chamar o nó como se fosse o sinal de igual. Então, eu vou ter, ó, I1 mais I2. Os dois entrarão no nó. I1 mais I2 é igual a, será igual a I3. Então, formada a primeira equação. Ó. I1 e I2 se encontram no primeiro nó. Então, I1 mais I2. E aí, na saída do nó Z, nós temos I3. Então, I1 mais I2 será igual a I3. Nós temos a primeira equação. Já para montar as próximas equações do circuito, nós vamos utilizar a lei das malhas. E o que é que diz a lei das malhas? Percorrendo uma malha no mesmo sentido, é nula a soma algébrica das DDPs encontradas em cada elemento do circuito. Em outras palavras, as tensões elétricas, os dispositivos encontrados em um circuito, somadas todas essas tensões, vão dar sempre nula. Ou seja, nesse ponto X, aí nós temos aqui a chamada... O que é a malha? A malha é o conjunto de ramos. Se a gente for notar, os ramos são os caminhos, os condutores, os fios condutores, que atravessam as cargas elétricas. Então nós temos aqui, ó, podemos chamar esse primeiro quadrante aqui de uma malha, porque ele é um conjunto de nó. Eu tenho um ramo aqui, é um conjunto de ramos. Eu tenho um ramo aqui, que se encontra com esse, que se encontra com esse, até chegar no ponto X novamente. Então, a carga percorre todo esse percurso e, ao final, chegar nesse mesmo ponto, ela terá o mesmo valor, a mesma tensão. Então, aqui nós vamos nominar a malha com letras do alfabeto grego. Essa primeira malha eu vou chamar de malha alfa. Pronto. Como eu vou adotar, pessoal, isso fica a critério de vocês. Eu costumo adotar sempre a malha no sentido horário, tá bom? Então fica no sentido horário da malha, onde percorre a energia. Então nós temos aqui, ó, percebam também que eu tenho aqui uma resistência e eu tenho que descobrir quais são os polos aqui, os valores dos polos. Então a gente adota o seguinte: o valor do sinal do polo da resistência vai sempre acompanhar, se tiver o mesmo a intensidade de corrente tiver o mesmo sentido da malha, então o sinal será positivo. Caso ele tenha sinal sentido contrário, o sinal será negativo. Nesse caso aqui, ó, dessa resistência de 2 ohms, como a malha, a intensidade de corrente aqui, ó, que passa é I1, I1 está no mesmo sentido da malha, ó, no sentido horário, então o sinal do polo no primeiro ponto aqui será positivo. Então aqui fica polo positivo e aqui polo negativo. Pronto. Feito aqui, identificados os sinais, agora eu vou montar essa primeira malha, seguindo a segunda lei de Kirchhoff. Então nós temos que na malha alfa nós temos aqui, eu vou adotar aqui que a carga, a energia, a tensão parte desse ponto X e vai chegar nesse ponto X de novo. Então, ó, ele parte desse ponto X, quando chega aqui, ó, o primeiro sinal que ele encontra é o sinal de menos. Então eu vou colocar aqui que será menos 20 volts. Seguindo, aí ele vai passar na primeira resistência. O sinal de encontro, ó, será de 2 ohm. Então vai ser mais 2 vezes I. Aí ele segue, passa pelo nó Z, volta, retorna, ó, e aí encontra na força contra-eletromotriz. O sinal de encontro, ó, será positivo, então será igual a 10 volts. Portanto, a equação, aí ele volta, retorna e aí chega no ponto X novamente. Então está montada a equação, vai ficar menos 20 mais 2I1 mais 10 volts, tudo isso igual a 0. Então já identificamos a malha alfa. Pronto, percebam que eu tenho uma nova malha aqui, ó, uma malha diferente. Ela parte do ponto Y, chega no ponto Z, retorna na resistência de 5 ohms e volta aqui. Essa segunda malha eu vou chamar como malha beta e vou adotar o sentido também, o sentido horário, tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa.
Identificando aqui, ó, o sinal, como o I3 está no mesmo sentido da malha, então o sinal aqui é positivo, certo? Se fosse o contrário, o sinal fosse o contrário, como está I2, aí nós teríamos que aqui o polo da resistência seria negativo. Mas como ela apresenta o mesmo sentido de I3, a malha e a malha beta e a intensidade de corrente 3, mesmo sentido, né, sentido horário, então o polo aqui é positivo. Pronto, montando vai ficar, ó, vou partir do nó Y. Partindo do nó Y, a carga, o primeiro sinal de encontro é 10 volts. Então, ó, fica menos 10, aí passa aqui, passa no nó Z, aí vem o I3. Pronto, chegou bem aqui. Quando chega aqui, ó, o primeiro sinal no encontro vai ser positivo. Então, vai ficar mais 5 vezes I3, ó, é I3 que está passando aqui nessa resistência, que é igual a 0. Então, a malha beta é pequenininha, menos 10 mais 5 I3, igual a 0. Pronto, montei as três equações. A primeira eu utilizei a lei dos nós. A segunda e a terceira equação eu utilizei a lei das malhas, malha alfa e malha beta. Pronto, feito isso, agora é só responder as equações, isolar as intensidades de corrente e achar o resultado. Vamos começar pela malha alfa. Aqui eu inicio aqui, ó, tenho menos 20 mais 10. Menos 20 mais 10 é igual a menos 10. Então vai ficar a equação 2i1 é igual a menos 10. Ó, porque menos 20 mais 10 conserva o sinal e subtrai. Sinais diferentes, mais com menos. 20 menos 10 dá 10. No caso fica negativo, menos 10. Pronto, agora eu vou passar para o segundo membro, menos 10. Se está negativo nesse membro, passa para o segundo membro positivo. 2i é igual a 10, vou isolar i1, passando 2 para o outro membro dividindo. 10 dividido por 2 é igual a 5 amperes. E acabamos de encontrar a intensidade de corrente I1, 5 amperes. Na malha beta, nós vamos isolar também, ó, o I3, a tendência é essa, então eu vou passar esse menos 10 para o segundo membro. Se está negativo nesse membro, passa para o segundo membro com sinal positivo. Pronto, vou isolar I3, passando 5 para o segundo membro dividindo. 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 é igual a 2. Portanto, I3 é igual a 2 amperes. Como já tem o valor de I1, que é igual a 5 amperes, e tem o valor de I3 igual a 2 amperes, substituo nessa equação, ó, vai ficar I1 igual a 5 e I3 igual a 2. Agora eu passo 5 para o segundo membro com sinal invertido. Vai ficar I2 igual a 2 menos 5, ó, estava mais, veio menos. 2 menos 5, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, no caso o negativo, e subtrai. 2 menos 5 igual a menos 3 amperes. Portanto, ó, valor de I1, 5 amperes. Perceba que está no sentido da malha. Valor de I2, menos 3 amperes. Perceba que ele é negativo porque está no sentido oposto à malha alfa. E o I3, percebam que é positivo, pois está no mesmo sentido da malha beta. Então, pessoal, finalizo por aqui esse exercício. Desejo a todos boa prova e tenham bons estudos. Um abraço a todos. Tchau.